Estamos ao vivo, meus amados, meus maravilhosos. Como vocês estão? Estão bem? Que bom. Que Deus abençoe muito a manhã de vocês. Que o seu dia comece de forma extraordinária. Eu gosto tanto da manhã, gente. A manhã é tão maravilhosa, é um tempo de meditação, contemplação, é um tempo de você falar coisas boas que vão acontecer no seu dia, só proferir coisas positivas para o seu dia, só falar coisas que façam sentido, convidar Deus para participar desse dia incrível. E cada manhã é mais uma oportunidade para você fazer a diferença. Como Deus, Ele é maravilhoso. Todos os dias Ele renova a nossa esperança, todos os dias Ele renova a nossa alegria, todos os dias Ele renova o nosso entusiasmo. E sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de ter vocês aqui. E hoje a gente vai ter um convidado aqui espetacular que vai falar sobre liderança. Pense num cara incrível que eu conheci ano passado, que eu admiro a história de vida dele. Jovem, bem jovem, mas uma pessoa que já conseguiu construir tanta coisa incrível. Ele tem apenas 25 anos, meu povo. E quem dera eu com 25 anos tivesse toda essa sabedoria que ele traz. E era uma pessoa improvável, ele mesmo fala a respeito disso, mas hoje ele exerce a liderança, hoje ele é uma grande referência, hoje ele traz insights poderosos, lidera grupo de jovens, adultos, mulheres, enfim. E ó, é esse cara aqui que tá aqui no meu livro, ó. Você vai ver. Oh, pegou? Pegou? É o Vinícius. Isso aí. Tá um barulhão aqui, né? Vou resolver já esse problema. E a gente vai falar sobre liderança. Exatamente. Você exerce a liderança no seu dia, na sua vida? Qual... Hey, Vinícius! Bom dia, tudo bem? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo super bem, Vinícius. Primeiramente, queria... Não está ouvindo? Não está ouvindo, Vinícius, ou não está me ouvindo, gente? Eu tô querendo te ouvir.
Agora parou. Agora não tô ouvindo, não. Oi, e alô, tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá? Continua falando. Pode ir, vai. Alô, som, teste, teste. Aí, falaram que agora sim, agora tá na vibe. Agora sim, bem-vindo todos, Larissa, Neia, Regiane, Paulo, Bom, Lu. Gente, que alegria ter vocês aqui. E a nossa meta, coraçãozinho, e clica aqui nesse aviãozinho, compartilha com 7 pessoas, que essa live vai ser surreal. Eu já estava aqui falando de você, que você está aqui, que sua história está aqui dentro. Se você quer ter acesso a esse livro incrível, O Legado dos Improváveis, gente, clica lá no link na minha bio, que você vai ter acesso a esse material. Histórias, não, Vinícius? Histórias que vão transformar a sua vida. Não percam, porque é um material que faz sentido, sim. É uma obra que eu tenho muito orgulho de falar que eu estou fazendo parte dessa obra, que eu estou com esse material incrível. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com o Vinícius. Quem não me conhece, eu sou a Aline Seri. Sou especialista em desenvolvimento pessoal e empresarial. Então, eu sempre falo de negócios com quem já empreende, quer melhorar os resultados, com quem está iniciando o negócio e quer acelerar o processo, ou quem sonha em empreender. Quem simplesmente está sonhando aí em empreender, vem comigo que eu dou dicas de como você pode fazer isso. Tanto no offline como no digital, você pode aprender, você pode ter o seu negócio, você pode conquistar a sua liberdade financeira. Vinícius, se apresenta aí para a galera. Fala aí com o pessoal de Deus. Bom dia, bom dia. Primeiramente, também quero agradecer, Aline, pela honra de estarmos conectados, né? Eu acho que é de grande valia essa conexão e faz com que todos nós possamos nos sentir bem, né? Nos sentir bem por compartilhar, nos sentir bem por aprender e também se sentir bem por estar conectados aqui de alguma forma. Então, gratidão, gratidão por você também ter se permitido a começar a materializar muitas histórias que estão por vir, né? Dos seus futuros projetos, né? Então, parabéns também. E eu sou o Vinícius Almeida. Eu falo que eu sou um mensageiro, um evangelista. E eu uso essa mensagem de diversas formas hoje, sendo elas ajudando pessoas no desbloqueio, ajudando pessoas a se conhecer melhor e também liderando um projeto em que a gente tem o hábito de reunir pessoas que têm uma história fantástica de superação, assim como a sua. E a gente tem feito isso com várias pessoas, então eu também tenho essa habilidade de ser um coordenador editorial e um líder de um projeto que a gente está engateando com ele, mas que já está saindo muita coisa boa, eventos de lançamento, eventos de network, eventos nas igrejas. Eu estou aqui no Paraná, eu trouxe o livro do Metamorfose, estou no hotel aqui. Paraná! Ai, meu Deus, você também não para, não? Você tem rodinha no pé. Eu trouxe o livro do Metamorfose, eu fui convidado para sexta-feira fazer uma palestra para bastante gente aí. Então, estamos aí nessa missão. Poderia falar de várias coisas que a gente faz, mas resumidamente é isso. A gente lidera. A gente exerce aí liderança sobre as pessoas baseado na influência que a gente vai conquistando a cada dia, né, nesse processo do nosso propósito. Então, basicamente é isso. E tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, Vinícius. A gente vai falar exatamente sobre liderança, mas eu não podia deixar de passar, né, uma coisa muito interessante. A sua pouca idade, você só tem 25 anos e você está nesse movimento, você já conseguiu construir tanta coisa, mas a sua história ela é tão interessante que houve um período de transição, né? Diferente do que muitas pessoas acham e acreditam, e eu acho importante trazer isso aqui para vocês, esse insight. E o líder nasce líder, a pessoa que lidera, já lidera desde sempre. Gente, tudo na vida é uma decisão, a liderança também é uma competência. E competências a gente pode trabalhar, a gente pode evoluir.
E o Vinícius é a prova disso. Vinícius, conta aí para o pessoal o seu processo de transformação. Quando que veio essa mensagem para você? Porque quem te conhece sabe que você é um homem de Deus, sabe que você carrega uma mensagem poderosa. E fala para o pessoal como que você estava, o momento que você tomou decisão para você ser essa pessoa que você é hoje, com 25 anos, impactou tantas vidas. Como que foi isso para as pessoas buscarem em si, né, esse autoconhecimento, falar assim, pô, eu também posso ser um líder, porque eu conheço muitos empresários que são líderes e não lideram. São empresários que têm empresa e muitas vezes são chefes. Então, encontrar esse meio termo para fazer o que você faz, que é alguém que influencia, alguém que atrai as pessoas para fazer as coisas, é difícil. É muito complicado achar pessoas assim. As pessoas estão ou de um lado ou do outro, estão extremos. Ou são líderes que são chefes, autocráticos, que não sabem falar, falam de maneira cruel, ou são pessoas que são centralizadoras, não sabem delegar e os seus liderados ficam perdidos. Como foi o seu processo de transição e como você conseguiu achar esse meio termo aí de ser essa pessoa inspiradora que você é? Tá me ouvindo bem aí? Antes de falar, eu queria compartilhar uma história impactante que eu vivenciei ontem, né? Eu estava conversando com uma moça que tem síndrome de Down aqui, né? E eu falei para ela, você gostou de mim, né? No bom sentido, no sentido respeitoso, ela gostei, porque você se conectou comigo de forma verdadeira e muitas pessoas não fazem isso, a maioria das pessoas. E aí eu ajudei ela a resolver uma situação que estava bloqueada, que ninguém estava conseguindo ajudar ela. Então eu falei, meu Deus, que legal, eu tenho realmente a capacidade de me conectar com várias pessoas. Eu provei isso para mim mesmo agora, porque né, uma pessoa que totalmente fora do padrão, né, que a gente está acostumado a conversar. E eu consegui obter esse tipo de conversa, assim, eu falei, nossa, que legal. Então, deixa eu aprimorar essa minha habilidade, porque eu vejo que está dando certo, né? Mas vamos lá. Sobre a sua pergunta, na verdade, assim, eu fui uma pessoa extremamente viciada em várias coisas, né? Como bebida, como droga. Eu frequentava vários lugares disfuncionais. Eu comecei isso muito cedo. Eu comecei com 12 anos de idade. E aí, quando eu tinha 18 anos de idade, 17 para 18 anos de idade, eu tive um encontro com Deus. Essa é a mensagem que eu compartilho, porque ela é real. E dentro disso, eu realmente decidi mudar de vida. Decidi viver uma vida diferente, decidi abandonar as amizades, decidi frequentar novos ambientes. E dentro também eu me converti, né? Eu falo que eu me converti. Então a conversão ela é uma metamorfose. É como se você vivenciasse uma metanoia. E eu vivenciei essa metanoia assim na parte espiritual e na minha vida pessoal. Era muito difícil. Então eu sempre tive dinheiro desde muito novo, porque eu sempre trabalhei, eu sempre arrumei alguma coisa para fazer, né? E eu realmente gastava tudo ali com essas coisas mundanas, né? E eu tinha vontade de parar e não conseguia. Eu vou parar, eu vou parar. Com 15, 16 anos, eu parecia um adulto de 30 já. Por beber muito, por fazer umas coisas bem doidas. Eu vou parar, eu vou conseguir, não conseguia. E aí eu passei por um desafio em que eu fui levado a um ambiente profético em que eu consegui me sentir amado, em que eu consegui falar para mim mesmo que eu não queria mais aquela vida. E eu persisti por 8 meses a 1 ano para conseguir a libertação total, que foi tanto a libertação das amizades, quanto foi a libertação dos vícios que eu tinha. Então, essa foi o começo da história. E aí eu ficava pensando assim, pô, legal, eu liderava quando eu era do mundo, né? Por que que eu liderava? Os rapazes eram muito mais velhos que eu, só que eu era o cara que arrumava as mulheres para eles. Eu sabia conversar muito bem, né? Então eles ficavam colocando para mim arrumar essas moças para eles. Enfim, é uma história, mas é uma história que vai completar aí no que a gente está falando. E aí chegava lá, eu que exercia influência sobre todo mundo. Tipo assim, eu queria ficar virando a noite na doideira e as pessoas ficavam porque eu influenciava elas. Então, eu tinha um poder de influência muito grande, assim. E aí, quando eu me converti,
eu comecei a ver grandes homens de Deus que têm resultado em todas as áreas da vida mesmo, como financeira, na família, em tudo. E aí eu falava assim, eu vou ser esse rapaz aí, eu vou ser não de 3 anos. Deu uma travadinha aqui, Vinícius. Tá me Deu uma ouvindo? travadinha aqui. Tô te ouvindo, só deu uma travadinha, acho que agora voltou. E aí foi um grande treinamento onde eu desejei no meu coração fazer o que eles fazem, que é exercer liderança. E aí eu comecei a exercer a primeira liderança que foi dentro do contexto Uau! da igreja, onde eu liderei mais de 30 jovens, onde eu era um dos líderes ali que mais dava resultado. Não era melhor que ninguém, mas eu era muito esforçado mesmo. Eu era muito de alma, eu conectava muito com as pessoas. Então, por esse período, eu liderei 4 anos, jovens. Eu também falava muito para adultos na época, que era ministração para adultos, né? Eu era convidado para falar para adultos constantemente. Então, eu não entendia nada. Como assim? Eu só tenho 22 anos e fico recebendo esse convite de adulto, né? E aí, eu exerci essa liderança. Depois que eu saí dessa liderança, que eu por escolha própria, eu decidi sair para tocar outras coisas, veio essa missão aí do legado, que ainda é um bebê e que Deus está direcionando, né? Também precisa exercer, de certa forma, uma liderança. Também você precisa influenciar. Também você precisa pegar na mão da pessoa e falar, vamos, você consegue, dá certo. Então, sobre esse tema, Aline, eu realmente ainda estou desenvolvendo muito. Só que, assim, eu sei que é o meu dom, é aquilo que é baseado no meu perfil de comportamento, que é o executor, o comunicador. E eu sei também que é uma facilidade que eu tenho, que ela precisa ser aprimorada. Então, eu realmente já consegui, sim, ajudar muita gente mesmo, só que eu me vejo numa situação em que eu preciso melhorar muito ainda. Então, esse que é o bacana de um profissional ou de alguém que ajuda algum tipo de pessoa, né? Ela reconhecer que só sei que nada sei, melhorar muito. Então, o fato das pessoas aí, formou em terapia, formou em coaching, amiga, você precisa se desenvolver ainda, você precisa aprender a publicar um livro, você precisa aprender a dar uma palestra, você precisa desenvolver tanta coisa ainda. Então, a humildade é uma das coisas, quando se trata de liderança também, é uma das coisas principais. É saber que você sabe sim, só que você precisa aprender muito mais, só que também não ficar se limitando, eu só sei isso. Não, vai e utilize esse pouco. Porque com esse pouco, Deus também ele é capaz de transbordar o muito e você vai tendo experiência. Então, assim, eu tenho pouco, só que o meu pouco ele é capaz de ajudar muita gente. E eu não quero focar no que eu não tenho. Eu quero focar no que eu tenho. Então, eu vou utilizar o que eu tenho e Deus vai transbordar mais e eu vou tendo mais experiência para me tornar uma pessoa melhor e tá tudo certo. Uau, gente, que surreal! Vocês estão pegando o código, os códigos, porque já saíram vários aqui. Quando eu pensei em alguém para falar de liderança, Vinícius, você foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. Porque a gente se conectou já ano passado e eu já senti de cara, no primeiro contato, o seu posicionamento, a sua trajetória, e eu percebi o quão grandioso você tinha de repertório aí para agregar na vida das pessoas. E eu sabia que essa live seria surreal como está sendo. Se você está gostando, coloca o coraçãozinho aí que eu quero ver elevar a nossa frequência aqui. Eu quero ver subir. Clica aqui nesse aviãozinho, convida pessoas, porque, gente, como é incrível tudo que está acontecendo. Como tem gente que tem menos do que você e está fazendo mais, pela ousadia de começar, como o Vinícius falou. Tem a ousadia de fazer. E às vezes a gente fica colocando tantos obstáculos, né, Vinícius? A gente fica complicando, postergando. E, inclusive, eu me peguei nisso porque eu sempre gostei de me comunicar, de falar. Mas ano passado, quando eu comecei a ir para o digital e eu vi que o alcance, o feedback, as pessoas falavam, me veio, a primeira sensação foi, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Que aí a gente fala assim, nossa, a gente carrega uma mensagem poderosa, pode transformar tantas vidas, impactar tantas vidas, e a gente está deixando de fazer isso porque a gente não se posiciona, não exerce a liderança sobre nós.
Então, tudo que o Vinícius está trazendo, decisão, humildade, vontade de transformar as pessoas, porque eu acho que é sobre isso, o sentido da nossa vida, dar sentido para a vida de alguém, pensa sobre isso que você está fazendo e começa a falar, abrir a boca, exercer a liderança na sua vida, no seu posicionamento e transformar outras pessoas. O perfeccionismo atrapalha demais, exatamente. O perfeccionismo impede você de fazer coisas grandiosas, porque você sempre fica buscando o momento ideal, sempre você fica buscando o cenário ideal, e isso fica te impedindo de viver a vida extraordinária que você tanto quer. Isso te limita a ter as conquistas que você gostaria de ter. Então, pega essa história do Vinícius aí como inspiração. Nossa, Vinícius, que incrível! E traga isso para a sua realidade. O que você pode fazer hoje? Não pense segunda-feira. Nossa, o que eu vou começar? Não, hoje. O que você pode pegar dos códigos que vieram aqui para já começar a exercer na sua vida? E Vinícius, tem algum case, algum caso assim que você lembra, que você fala assim, nossa, essa pessoa estava em determinada situação por intermédio da palavra que você fala isso de uma maneira tão bonita, olha, eu só sou um... Deus me usa para transformar as pessoas, então você utiliza isso, você se reconhece nessa forma como mensageiro mesmo de Deus, um efeito aqui que foi proporcionado, que você consegue compartilhar com o pessoal? Tá. Tem vários, com certeza, né? Inclusive, eu estou nesse pacote aí, que a gente, quando se conectou, meu livro, que estava só digital, agora, ó, gente, ele está físico e eu agradeço ao Vinícius. Então, olha, eu tinha 2 livros na época em formato apenas no digital e agora virou físico por essa conexão incrível. Então, conta aí pra galera mais algum caso aí que você É lembra. caso de depoimento, assim, é isso? Tá. Sim. Tem vários, assim, é difícil ficar pensando em um, mas eu vou falar sobre uma mulher maravilhosa. Primeiramente também, gente, vocês estão me ouvindo bem? Compartilha aí. Primeiramente, eu quero também parabenizar você pela habilidade que você tem de entrevistar, assim, de ser disruptiva numa live como essa, que é complementar, fazer a pergunta certa, tal. Eu também gosto de fazer muito isso, né? Inclusive, estou vendo a possibilidade de ativar isso lá no Legado. Com certeza você está com a gente lá. E eu, de uma forma, entrevistando mesmo, porque eu vejo que eu também me saio muito bem, já fiz muito isso. Mas vamos lá. Tem uma moça que ela é doutora em psicologia, ela é psicóloga. E ela está com câncer. E ela é do Belém do Pará. E ela tá nesse livro aí também, que é a Márcia. E Uhum. foi muito impactante para mim conhecer ela, porque quando eu conheci ela, ela comprou um projeto nosso, comprou um projeto meu, onde eu ajudei, entre aspas, ela a se tornar uma autora. E ela se tornou autora do livro Metamorfose. E dentro disso, ela me deu um baita de um depoimento. Vinícius, parabéns por ter se posicionado. Parabéns porque eu tinha os livros, eu não tinha materializado nenhum. Parabéns porque eu sou psicóloga, muito conhecimento. E mesmo assim, eu vi que faz muito sentido tudo isso para mim. Vinícius, parabéns porque depois desse Metamorfose, a gente realizou um grande evento aqui no Belém do Pará. Então, assim, eu tive, pela misericórdia de Deus, a habilidade de incentivar uma pessoa que está 50 anos, entre aspas, vamos se dizer, na minha frente, pelo know-how, pela experiência, pelas faculdades da vida que essa pessoa vivenciou. E essa pessoa, ela passou pela minha vida e recebeu algum nível de transformação, que é uma psicóloga. Também tem outro, que é um jovem de 17 anos, esse compartilhar um dos últimos, né? Onde eu estava morando na Zona Norte, já me mudei de lá. E eu ia muito na padaria, né? E ele acabou, não sei como, ele achou meu Instagram e começou a me seguir. E ele falou que está se aproximando muito de Deus, que ele quer empreender, e ele vai no meu evento. E assim, ele está passando por uma metamorfose com 17 anos, e eu me vejo nele. Porque tudo que ele está passando, eu já passei. Como sair dos vícios, como querer vivenciar coisas novas, querer ajudar as pessoas. E aí
eu tive a misericórdia de Deus de influenciar esse jovem de 17 anos para querer estar comigo, para querer pagar para mim o quanto eu cobrasse. Ele ainda falou, 17 anos de idade. Então, para mim, isso foi muito forte, ver que através da minha vida eu consegui influenciar positivamente para Deus, para Cristo, esse jovem. São diversos assim, mas esses assim os últimos dias foi o que mais. Que incrível, meu Deus! Vocês estão encantados, gente? Vocês estão gostando? Curte aí para a gente elevar a frequência, porque vocês estão sentindo a unção? Eu estou sentindo a unção daqui. Eu estou sentindo todo esse carinho, estou sentindo realmente a presença de Deus aqui nessa conversa. E tudo que está sendo fluído aqui é para você startar na sua vida, é para você buscar os caminhos que você precisa colocar em prática para que você também viva isso. Não existe pessoas que são tão ignorantes que não tem nada para ensinar para alguém. E não existe ninguém que é tão sábio que não possa aprender nada com alguém. Então pega isso e veja que você pode sim influenciar alguém. A história que você passou, as dores que você enfrentou, isso pode ser cura para outra pessoa. Então exerça a liderança, se posicione e transforme a vida de alguém. Pô, Aline, eu não sei como, não sei os caminhos para fazer isso. Está aqui o cara na tua frente, Vinícius, ele vai te ajudar a concretizar, materializar isso. Segue o Vinícius, porque ele é um cara incrível. Eu posso falar, tenho experiência, tenho conexão com ele. E é uma pessoa que me ajudou muito a materializar meu livro, a trazer realmente para algo grandioso, que era o que eu queria. Mostrou o processo de uma maneira muito simples e descomplicada. E me surpreendeu na entrega, porque ainda teve uma palestra, um evento maravilhoso no final, que foi show de bola no dia do lançamento. Então eu compartilho isso com vocês e eu quero dar uma missão para vocês no dia de hoje. Vocês refletirem e analisar na vida de vocês o que está acontecendo que você está deixando de exercer a liderança. Se você deixa de exercer a liderança, alguém lidera você. E não tem coisa pior do que alguém liderar você no palco da tua vida. Então, onde você precisa se posicionar, onde você precisa exercer esse poder que tem dentro de você. E aí, agora, a gente vai para um outro caminho, que eu quero que o Vinícius conte agora, porque foi mais ou menos uma decisão que eu também tomei, em que a gente se conectou, foi bem parecido. Que o Vinícius contou uma vez que eu achei surreal, gente. Que ele falou assim, olha, numa situação mais difícil da minha vida, eu tomei a decisão de morar em Alphaville. Eu falei, o quê? Ele falou, eu estava com carro em determinada situação, estava com dívida, estava assim, e eu decidi transformar a minha vida. Eu falei, cara, é esse momento de morar em Alphaville. Conta essa experiência aí para o pessoal, Vinícius, porque muita gente fica com perfeccionismo, se sabotando, se impede de agir, mas como é importante a gente dar o passo para Deus colocar o chão. Conta essa experiência aí para a galera. Então, eu tive algumas oportunidades, né, que a princípio eu não estava preparado pelos olhos humanos e olhando de uma forma muito técnica e calculista, realmente eu não estava preparado, mas enfim, momentos que a gente tem que estar preparado mesmo, né? E, mas é imprudência, tal, mas existem momentos que a gente tem que correr um risco e ser chamado de imprudente. Porque só entra para a história quem resolve problema difícil, quem corre risco, né? Então, assim, eu tive duas oportunidades há 3 anos atrás, 3 anos e meio, 4 anos, que foi de fazer uma formação em coaching, né? E essa formação estava custando para mim R$ 10.000 na época, e eu não tinha dinheiro porque eu estava endividado, assim, mais de R$ 70.000. Né? O carro que eu tinha estava em busca e apreensão e estava muita coisa bagunçada mesmo. Eu trabalhei de Uber há 4 anos atrás e era meu sonho fazer uma formação em coaching. Tanto é que o autor desse livro aqui foi o que eu me formei. E dentro disso eu vi a oportunidade, eu pedi um cheque emprestado com um amigo meu empresário, até hoje ele me acompanha. E ele assinou o cheque, deu tudo certo, eu paguei todas as parcelas de forma assertiva, de forma alinhada. Eu consegui honrar todo esse compromisso.
E depois de fazer essa formação, eu me livrei do carro, eu consegui pagar aquelas situações e passei a vivenciar experiências na internet mesmo, que foi ajudar muitas mulheres. Já passei por isso, já atendi mulher dos Estados Unidos, já atendi mulher da Irlanda, enfim. E aí eu atendi mulheres para ajudar no autoconhecimento, no desbloqueio, nessa questão do perfeccionismo, nessa questão da timidez, essa questão dela se sentir perdida. Eu tive muita essa experiência. E também recebi uma oportunidade de morar num lugar que, a princípio, não era fácil chegar lá. E aí eu fui pela força da fé, pela força daquilo que eu enxergava que seria uma oportunidade. E aí eu fui morar lá no Alphaville, que é um lugar hoje, um lugar mais abençoado aí que a gente tem visto. E para mim foi surreal, foi uma experiência muito impactante, né? Onde eu consegui ali conhecer muita gente, onde eu consegui começar o legado também, foi através de Alphaville, onde eu consegui lançar o meu livro, foi uma experiência muito surreal, o Reflexo do Reino. Então eu fui vivenciando experiências assim, né? E dentro disso eu não estava preparado humanamente para vivenciar essas experiências. Então, a dica que eu dou para vocês, independente se você tem mais conhecimento do que eu ou não, e pela misericórdia de Deus eu tenho conseguido ajudar pessoas que têm muito mais conhecimento do que eu, olha ao seu redor, olha a sua visão de futuro e analisa. Pô, eu não estou no momento, mas coloca diante de Deus e às vezes você tem que ir mesmo não estando no momento, né? Talvez a Aline tenha aí proposta de você andar com ela, de você ir no evento dela em Balneário Camboriú. Pô, mas eu não estou no momento. Quem faz o momento muitas vezes é a gente. É claro que tem a interferência de Deus em alguns momentos, mas a maioria das vezes a gente precisa se colocar em risco, porque isso vai se transformar em história de ousadia, em história de superação, e isso vai te dando mais força para que você consiga se auto-incentivar, incentivar outras pessoas. Então, a dica que eu dou é essa: não tenha medo de aproveitar as oportunidades. A Aline está no processo dela, já ajudou muita gente também. E quando ela se conectou comigo através do projeto onde ela materializou um capítulo, onde ela palestrou em Alphaville, ela também estava passando por um momento de muita transição e ela não se via no momento de ter que assumir mais uma responsabilidade. E ela mesmo assim, ela foi e Deus foi dando caminhos para ela. Ela hoje, de repente, com mais força, com mais energia, com mais ferramentas na mão. Real. E tudo isso, ela está vivenciando novas experiências. E detalhe, isso é muito a história que a gente conta, né? A experiência, como que é o know-how, isso aumenta, né? A experiência vivenciada. Pô, você falar nessa live, né, Aline? Eu tive a experiência de me conectar com 16 pessoas de vários estados. Eu tive a experiência de palestrar e esse evento foi... Enfim, então tudo isso é história e agrega e ajuda quando se trata de nós exercermos liderança, influenciar as pessoas, porque o que conecta não é nós aparecermos aqui bonitinho ou mostrando as coisas maravilhosamente extraordinárias, mas o que conecta são histórias em que a gente iniciou, em que a gente arriscou, em que a gente transcendeu e que a gente transformou. Então eu valorizo muito as histórias, inclusive as que não é tão boas. Valorize você também a história, entenda o poder da sua história. Uau! Gente, que incrível! Só para vocês saberem, né, o que o Vinícius está trazendo, a gente veio para Balneário Camboriú. Olha como as coisas acontecem pelo amor de Deus. A gente veio para Balneário Camboriú para o aniversário da minha filha. Ela pediu de presente conhecer o Beto Carreiro. Eu e meu marido pisamos aqui. O Vinícius conhece essa história que eu compartilhei com ele. Nós pisamos aqui e a gente sentiu algo. A gente falou, é esse lugar. É aqui que a gente tem que estar. E foi incrível que nós dois, a gente sentiu a mesma coisa. E aí o que acontece? Vamos mudar? Vamos mudar. Só que a gente viria sem emprego, sem nada,
E a gente quis fazer a nossa história. E é o que o Vinícius trouxe. Não viva de condição, viva de decisão. Nós decidimos e a gente tinha uma reserva. E foi nesse momento que o Vinícius me chega de paraquedas na minha vida. Pô, você tem um livro, vamos publicar teu livro. Eu falei, Vinícius do céu, eu tô me mudando. Como que eu vou mexer na minha reserva que eu tenho para começar uma vida em um lugar que não é tão grande assim, mas eu vou começar uma vida em outra cidade, em outro estado, na verdade, com filho, minha família inteira, e eu vou investir num projeto, não é o momento. E o Vinícius trouxe isso para mim, falou assim, olha, você vai esperar o momento ideal? Então talvez ele não chegue, quem faz o momento ideal somos nós. Mas aquilo queimou no meu coração, que eu senti como se Deus estivesse trazendo algo para mim naquelas palavras. E depois eu fiquei refletindo, eu falei assim, meu Deus, eu estou indo para um lugar novo. Eu estou com fé de que as coisas extraordinárias vão acontecer. Por que eu estou com medo de fazer esse investimento? Que fé é essa? Eu me encontrei como Pedro, que Jesus falou, vem. E Pedro foi, mas quando estava no meio do caminho, ele olhou para trás, ele ficou apavorado e acabou afundando. Eu falei, não, eu não vou afundar. Isso é uma oportunidade para mim. Eu comecei a ver como uma oportunidade, falei, pô, está escrito meu livro, eu posso fazer parte de um projeto grandioso, quero palestrar em Alphaville, quero fazer parte desse movimento, estou em transição, estou em mudança? Estou, mas é o momento, porque quem faz o momento sou eu. O segredo é estar conectado com as pessoas certas e bora, só fui. E hoje falar para você, pô, Aline, você se arrepende? Não me arrependo. Deus não deixou faltar nada na minha vida. Foi um momento de transição que eu decidi acreditar. A gente veio para cá também para fazer as oportunidades acontecerem. E eu digo isso para você hoje. Se você está num momento de decisão, não espere o momento ideal. Está no teu propósito? Você sente que é aquilo que Deus está permitindo e possibilitando para você? Avance, vá em frente. Deus, ele não permitirá que as coisas faltem para você. Agora você precisa ter coragem. As coisas, elas vão melhorar no caminho. As coisas não vão melhorar antes de você tomar uma decisão. As coisas, elas vão acontecendo à medida que você exerce a sua confiança e você acredita. É forte ou não é? Forte viver de decisão e não de circunstâncias. Se você está gostando, já curte aí, já coloca o coraçãozinho. E olha que coisa, Vinícius, como a gente se conecta à nossa história. Você também tomou uma decisão em um momento que não estava tão favorável. A minha história foi a mesma coisa. Eu estava no Sebrae, eu decidi não continuar. O meu gestor me fez uma proposta irresistível para ficar, mas eu tinha uma decisão. Eu falei, não, eu decido escrever um novo capítulo da minha história. Eu decido fazer as coisas, transformar vidas, conduzindo as coisas de acordo com a vontade de Deus. Esse é o meu chamado, é lá o meu lugar e é lá que eu vou fazer a minha história. E vim. E que vida maravilhosa que hoje eu vivo com a minha família. A gente, é claro, está muito recente, né? Completou 4 meses agora, Vinícius, que a gente está aqui. Gente, olha que doideira. 4 meses, conheci o Vinícius, livro publicado. Livro lançado, quanta coisa aconteceu. Gente, que coisa incrível. Tá me ouvindo? Tô. Daqui a pouco a gente vai finalizar, mas tem umas coisas legais para compartilhar ainda. Ó, minha prima falou aqui. É uma prima minha que eu nunca... Deu uma cortadinha aqui. Vamos que vamos, o livro do legado é bom, é top. Glória a Deus. Assim, eu estou no Paraná e eu conheci essa galera aqui em 7 dias e no 8º dia eu estava aqui já. E assim, eu não conhecia ninguém, eu conhecia a galera na internet. E aí eu vim para cá porque eles me convidaram, né? E assim, as coisas foram fluindo. Eu não conhecia ninguém, conheço um monte de gente já na cidade e eles me escalaram para palestrar sexta-feira. Então é muito louco quando você se permite a ter história, sabe? E mulheres que estão aí, se permita construir histórias positivas, né? Porque a gente passou por muitas histórias negativas. E eu sei, porque como eu converso com muitas mulheres, eu sei o que vocês passam, seja vocês mentoras, seja vocês empreendedoras, ou até mesmo mulheres que estão se descobrindo. Permita vivenciar experiências positivas. Para de ficar
Uau. Positivo, permita, porque isso vai ser transformador na sua vida. Isso vai ser libertador. E vamos fazer o evento, né? Vamos organizar um evento aí em Balneário. Então, meu querido, exatamente isso que eu queria falar com você. Venha, venha que a gente vai fazer algo incrível. Já vamos organizar algo que vai ser surreal, vai ser transformador, porque o nosso compromisso, o nosso chamado, o meu e o do Vinícius, e eu falo aqui com convicção para vocês, é transformar vidas. Deus nos chamou para isso. Então, tirar você desse lugar de insatisfação que você está e levar você para a sua vida extraordinária, o lugar que você sempre quis e achava que era só um sonho, para você não era possível, para você era inalcançável. A gente está aqui para mostrar para você que você está errado, é possível sim. Você pode viver tudo que você quer. Sua história tem valor. A sua história pode impactar outras pessoas. E a gente está aqui para fazer esse movimento, fazer com que você faça parte dele e cresça. Se você não está me seguindo, me segue lá, @AlineSérie_. Faça parte aí desse movimento, fique junto com a gente, porque sempre a gente está postando um conteúdo relevante aí, que faz sentido para as pessoas crescerem, faz sentido para as pessoas construírem realmente seu legado. E eu costumo sempre falar, a diferença entre herança e legado, a herança você deixa para alguém, o legado você deixa em alguém. Então, vamos experimentar, como o Vinícius falou, experiências positivas. Chega de se permitir só viver aquilo, ai, eu tenho o dedo podre, ai, eu não mereço, ai, eu não tenho sorte. Pare com isso, você é filho do Criador, você é filha do nosso Deus vivente. E você merece o melhor. Só muda esse drive aqui na tua cabeça e você vai ver as coisas acontecerem. Nossa, Aline, para você é fácil falar. Gente, não é. Eu sou nordestina, eu vim da Bahia com uma malinha da Bahia para o interior de São Paulo. Morei em Minas, depois fui para o interior de São Paulo. Eu sou bem aquele baiano que faz aquela piada ter sentido, sabe? O baiano saiu da Bahia. Por que ele não foi direto para São Paulo? Porque parou em Minas para descansar. Fui eu, tá, gente? Essa piada aí é sobre mim. E aí morei em Minas, morei no interior de São Paulo e eu só tinha uma mala de roupa na mão. Mas olha, é o poder da decisão. É você dizer, pô, eu vou escrever uma nova história. E porque eu saí desbravar o mundo sozinha, apenas com 20 anos, por que eu fiz isso? Porque lá não estava tão bom assim, porque se tivesse eu não tinha me submetido a tudo que eu me submeti. Mas eu falo isso para vocês por quê? Porque a gente precisa de coragem para viver aquilo que é extraordinário. A gente precisa ter essa dose, acreditar em Deus. E dê o passo que você vai ver. Deus, ele não vai deixar você desprovido, ele vai pôr o chão para você. Exerça a tua fé sempre. E a gente está aqui para falar isso para vocês e trazer essa mensagem para colocar no coração de vocês, porque nós somos mensageiros de Deus. Deus, o reino está em primeiro lugar, né, Vinícius? Verdade. Traz aqui. Verdade. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Aline, ó, manda aí uma mensagem para o pessoal. Eu vou mandar essa mensagem aqui, vou precisar sair, tá, para um compromisso, mas Bora lá. foi de grande participação. Tá me ouvindo? Foi de grande valia essa participação, parabéns, né? Obrigado também. Estamos aí em processo de desenvolvimento que a gente precisa entender que a gente não pode parar. Uma vez que você colocou a mão, se você desistir, você vai pagar o preço. O preço é a consequência dos seus atos, da sua falta de ação naquilo que Deus colocou no seu coração. E o preço ele é alto, é o preço da frustração, é o preço de não ter conseguido fazer aquilo que você ama, de não ter cumprido um propósito e, consequentemente, não deixar um legado transformador na vida das pessoas. Então, decida hoje, gente, não ter que pagar o preço pela sua falta de ação, pelo seu medo, pelo seu perfeccionismo e por você achar que você é bom demais. Se valide sim, só que seja humilde também. Seja simples, seja humilde, mas valide você mesmo, entenda, reconheça seu valor. E a mensagem que eu quero deixar aqui é para que possamos verdadeiramente nos proporcionar novas experiências
e buscar desenvolver a cada dia essa habilidade de liderança. Mesmo que você não vai exercer liderança lá fora, seja um líder para lidar melhor com as pessoas. Seja um líder para lidar melhor com o seu empreendimento. Se torne um líder para influenciar as pessoas de forma positiva, né? Então, continue acompanhando. Às vezes você não precisa acompanhar uma pessoa famosa demais. Acompanhe uma pessoa que está a passos à sua frente. Muitas vezes ela vai te dar mais transformação do que um famoso. Porque sua cabeça trava quando você vê uma pessoa famosa. Ah, é impossível, não sei se eu vou conseguir. Quando você vê pessoas improváveis que estão tendo resultado, eu viajando para fazer o que eu gosto, trabalhando de onde eu quiser, a Aline tendo todas as liberdades, morando no lugar que é o sonho de vários brasileiros, Balneário Camboriú. Então, assim, não fica comparando você com as pessoas, não fica se comparando. Aproveita a oportunidade de aprender com pessoas que vivenciou pequenas coisas que você está buscando vivenciar. Aline, gratidão. Deus abençoe. Um beijo para você. Um beijo. Vinícius, obrigada por aceitar o convite. Só vou mostrar para o pessoal aqui, ó, meu Linktree. Ó, muita gente está me perguntando como ter um igual. Eu vou gravar uma aula agora e eu vou postar lá no meu grupo de transbordo. Quem ainda não faz parte, link da minha bio e entra nesse grupo que eu vou ensinar vocês a ter um Linktree assim, ó, bem bonitinho, para vocês conseguirem deixar sua rede bem profissional. Beijão, galera. Valeu, Vinícius. Você é incrível. Eu sabia que essa live ia ser extraordinária. E foi realmente. Beijão. Tchau, tchau.